A guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia começam a sinalizar uma preocupação para os europeus. O fornecimento de gás natural, em grande parte, vem dos russos. A Alemanha declarou que está preparada para lidar com uma eventual falta do recurso. Vamos até Londres conversar com a Denise Odorice. Denise, bom dia. A gente está falando tudo isso no inverno. No final do ano passado, a Europa já enfrentou uma crise nesse setor. Como isso está sendo visto agora por aí? No inverno, a gente tem que registrar isso. O aquecimento das casas depende do gás. Bom dia, Luciana, Colombo, Elisa, todos que estão com a gente no Novo Dia. No inverno, e é uma situação diferente da que foi no ano passado, né? Porque ano passado a gente teve uma crise por causa da retomada econômica, depois do pico, né, da pandemia, então todo mundo voltando às atividades industriais, e aí claro que aumentou a demanda, aumentaram os preços, e com isso todo o mundo, né, o planeta inteiro sentiu essa crise energética, como a gente também cobriu bastante aqui na CNN. Agora a gente está falando de uma guerra em solo europeu. Né? Então, é uma guerra num país que se identifica como europeu e que a Europa também vê como europeu, apesar de não fazer parte da União Europeia. Mas, a Alemanha hoje foi uma declaração do ministro da Economia, ele falou para uma rádio alemã sobre essa questão, né? Ele foi perguntado, o que a Alemanha vai fazer se realmente a situação ficar ainda pior e não tiver mais fornecimento de gás natural para o país. A resposta dele foi a seguinte: para este inverno que a gente está vivendo agora, né, que acaba esse mês de março, e durante o verão, a gente tem gás estocado, a gente tem como sobreviver, e também a Alemanha, além de reservas de gás natural importados da Rússia, diz que também tem importação de GLP, né, de gás liquefeito dos Estados Unidos. Então, até o fim da estação quente deste ano, segundo esse ministro da Economia alemão, tem estoques para isso. Depois é que é a questão. Uma das alternativas, segundo ele, né, ele próprio disse, para o próximo inverno teriam que ser tomadas outras medidas. Uma das alternativas, segundo ele, seria manter em atividade as usinas de carvão da Alemanha, o que é uma questão muito complicada, né, já que a gente acabou de ter a COP26, em que os países todos se comprometeram a diminuir ou até acabar com o uso de combustíveis fósseis. Então, isso iria completamente contra as medidas que estão sendo estudadas e desenvolvidas, né, as tecnologias sustentáveis desenvolvidas para usar energia limpa aqui na Europa. Mas, num caso de emergência, o ministro admitiu que essa seria uma possibilidade. E essa opinião dele, né, essa declaração dele vai, inclusive, na mesma linha de um estudo que foi divulgado essa semana em Bruxelas, falando exatamente isso. Olha, os países europeus como um todo, e aí não só falando da Alemanha, têm que estar preparados para dois cenários, né? Primeiro, se a Rússia, né, Vladimir Putin, simplesmente resolver fechar a torneira ou diminuir muito o abastecimento por causa das sanções econômicas e toda a tensão que a gente está vendo cada vez maior. Outra possibilidade é a Ucrânia ter a sua estrutura, né, de gasodutos e de transporte desse gás ser totalmente destruída ou danificada a ponto de o abastecimento ficar prejudicado, né? Enfim, por motivo de força maior. Então, nesses dois cenários, segundo esse estudo divulgado em Bruxelas, os países europeus têm que estar preparados, né? Tanto essas medidas de emergência, como eu falei, usinas de carvão e outros tipos de energia, mas, segundo o estudo, são medidas que precisarão de decisões rápidas e difíceis e de muito dinheiro gasto a curto prazo. Só para a gente ter ideia do cenário, a Alemanha importa cerca de 40% do gás que ela usa da Rússia e é a maior economia do bloco. No caso da Áustria, da Hungria, da Eslovênia e da Eslováquia, 60% do gás vem da Rússia e a Polônia quase tudo, 80%. Então a gente até teve nos últimos dias umas conversas de líderes europeus com fornecedores da Noruega, que também é um país que vende gás para a Europa, e até possíveis fornecedores da África. Mas é muito difícil, de repente, ter que trocar um fornecedor tão importante quanto a Rússia, né? Não é uma medida que se toma do dia para a noite e que exige, como esse próprio estudo disse, muitas decisões difíceis e muito dinheiro gasto. É com vocês.